Olá, meu nome é Alexandre, então hoje eu vou ler o cenário histórico. Acredita-se, no geral, que essa carta tenha sido escrita em 1277, embora alguns considerem que ela date de 1271, ou que tenha sido escrita bem mais tarde, em 1282. A destinatária da carta foi uma mulher conhecida como Monja Leiga Myoho, que viveu em Okamiya, província de Suruga. Pouco se sabe a respeito dela, apenas que ficou viúva em 1278 e perdeu um irmão mais velho. Tudo indica que ela manteve firme fé durante toda a vida. Essa monja leiga é a mesma que recebeu de Nichiren Daishonin o escrito a frase essencial em 1278. A frase "aqueles que aspiram inicialmente ao caminho" do título da carta refere-se às pessoas desta era, os últimos dias, consideradas geralmente como indivíduos que plantaram poucas raízes do bem em existências anteriores, escrita em forma de perguntas e respostas. A carta esclarece em primeiro lugar que das várias escolas budistas, apenas a que se baseava no Sutra do Lótus representava a escola fundada pelo próprio Buda Shakyamuni, pois somente esse sutra expressa a verdadeira intenção do Buda. Por meio da primeira sequência de perguntas e respostas, Daishonin explica que seja do ponto de vista do ensinamento da capacidade das pessoas do tempo, seja do ponto de vista do país. O Sutra do Lótus é o único ensinamento que deve ser propagado no Japão nos últimos dias da lei. Diferente dos ensinamentos provisórios, que são apropriados a algumas pessoas, mas não a outras, o Sutra do Lótus é único no sentido de que possibilita a todas as pessoas atingir o estado de Buda. Na época de Nichiren Daishonin, prevalecia a ideia de que o Sutra do Lótus, por ser extremamente profundo, estava muito além da capacidade das pessoas nascidas nos últimos dias da lei, e que estas só podiam ser salvas pelas doutrinas relativamente fáceis do Nembutsu, que as conduziam ao renascimento na terra pura de Amida. Daishonin questiona essa ideia afirmando que nesta era, os 7 ideogramas do Nam-myoho Renge-kyo, o coração e a essência do Sutra do Lótus, podem beneficiar todas as pessoas. Essa é a lei a ser propagada pelo Bodhisattva práticas superiores. A respeito dos muitos desastres que assolavam o Japão na época, Nichiren Daishonin observa que as orações pelo bem-estar da nação embasadas nos ensinamentos provisórios não mais produziam resultados. Para acender uma fogueira, Daishonin explica: são necessários 3 itens: um bom pedaço de metal, uma boa pedeneira e um bom pavio. Da mesma forma, para que as orações obtenham respostas e a paz seja restaurada na nação, 3 elementos são necessários: um bom mestre, um bom praticante e um bom ensinamento. Visto que o Sutra do Lótus é o mais importante de todos os ensinamentos do Buda, é exatamente o bom ensinamento que pode dar respostas às orações e acabar com os desastres. Um tema que permeia toda a carta é o poder universal de salvação que há no Sutra do Lótus. Daishonin declara que, independentemente de as pessoas possuírem ou não a capacidade de compreensão, o mais importante é que elas estabeleçam uma relação com a lei mística. Assim, Nichiren Daishonin enfatiza que na era maléfica dos últimos dias, as pessoas devem decididamente ensinar o Nam-myoho Renge-kyo, o coração do Sutra do Lótus, em vez de expor ensinamentos inferiores e provisórios, pois mesmo aqueles que caluniam o Sutra do Lótus, com o passar do tempo, atingirão o estado de Buda pela relação do tambor venenoso, ou seja, pela relação inversa que estabeleceram com esse sutra. Também esclarece para o bem da monja leiga Myoho que o Sutra do Lótus, diferentemente dos ensinamentos anteriores, assegura que o estado de Buda pode ser atingido não somente pelos homens, mas também pelas mulheres. O trecho conclusivo da carta explica que a lei de Myoho Renge-kyo, os 5 ideogramas do título do sutra, é idêntica à natureza de Buda inerente em nossa própria vida, em todas as coisas do universo. Quando reverenciamos esta lei, a essência de nossa própria vida, e recitamos Nam-myoho Renge-kyo, manifestamos simultaneamente a natureza de Buda, tanto em nós mesmos como no mundo à nossa volta. Muito obrigado. Olá, queridos companheiros, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar com vocês no estudo de hoje. Então eu vou iniciar com um trecho do Gosho. Quanto ao significado do Myoho Renge-kyo, a natureza de Buda inerente em nós, pessoas comuns, a natureza de Buda de Brahma, Chakra e de outras divindades, a natureza de Buda de Shariputra, Mal de Gayayana e de outros ouvintes da voz,
a natureza de Buda de Manjushri, Maitreya e de outros bodhisattvas e a lei mística, que é a iluminação dos Budas das três existências, são uma coisa só. Este princípio é chamado de Myoho Renge Kyo. Portanto, quando recitamos uma vez o Myoho Renge Kyo, com este único som, invocamos e manifestamos a natureza de Buda de todos os Budas, todas as existências, todos os bodhisattvas, todos os ouvintes da voz, todas as divindades como Brahma, Shakta e Reyama, o Sol e a Lua e as míriades de estrelas, desde os deuses celestiais e as divindades terrenas, até os moradores do inferno, os espíritos famintos, os animais, asuras, seres humanos e celestiais e todos os outros seres vivos. Este benefício é imensurável e ilimitado. Então vamos à explanação. Eu não sei se citei corretamente todos esses nomes aí, que são um pouco complexos, mas de forma resumida, né? Qual o significado desse trecho? Essa passagem exemplifica o profundo significado e o infinito benefício da recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Até o aparecimento, a revelação do budismo Nichiren, a recitação de nomes de determinados Budas ou Bodhisattvas como demonstração de fé ou devoção ao ensinamento, tornou-se uma prática generalizada. E um dos exemplos mais conhecidos é a prática da escola Nembutsu, ou Terra Pura, que prega a recitação do nome do Buda Amida. Então, a prática estabelecida por Nichiren Daishonin, no entanto, ela é baseada na recitação do nome da lei, que, em outras palavras, o Daimoku do Sutra do Lótus, o Nam-myoho Renge Kyo. E é esta lei mística para a qual todos os Budas ali citados despertaram. É a oração que permite a todos, inclusive nós, obviamente, a evidenciar o estado de iluminação. E quando recitamos o Myoho Renge Kyo, invocamos a natureza de Buda, que existe em todos os seres vivos. Myoho Renge Kyo é o nome universal, completo e perfeito da natureza de Buda de todos os seres vivos. E recitar o Myoho Renge Kyo convoca não só a nossa própria natureza de Buda, mas a natureza inerente em todos os seres. Pelo fato de o grande benefício da recitação do Nam-myoho Renge Kyo se estender tanto para a nossa vida como para o nosso ambiente, Daishonin nos orienta. Com este único som, invocamos e manifestamos a natureza de Buda de todos os Budas. Este benefício é imensurável e ilimitado. Então, não importa a época ou as circunstâncias, a prática da recitação do Daimoku é a nossa base. Nichiren Daishonin orienta: sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado, considere tanto o sofrimento como a alegria, como fatos da vida e continue recitando o Nam-myoho Renge Kyo. Então aí, ele nos convida a recitar o Daimoku, tanto no sofrimento como na alegria. E dar continuidade a essa recitação na felicidade ou na tristeza ou no sofrimento é o caminho certo para atingir o estado de Buda nessa vida. E recitar o Nam-myoho Renge Kyo é o meio pelo qual podemos tocar nosso estado de Buda interior, vencer as funções da maldade, superar o sofrimento kármico e transformar o nosso estado de vida. É uma prática sem paralelo, que nos permite saborear a ilimitada alegria da lei. Recitar Daimoku nos torna capazes de construir um estado de felicidade absoluta em que estar vivo é em si uma alegria. Se sempre continuarmos com essa recitação, não importa o que aconteça, desfrutaremos de uma completa paz de espírito. Conseguiremos despertar o vasto e ilimitado estado de Buda que existe dentro de nós. Então, da minha parte é isso.
Vamos continuar com a explanação. Muito obrigada e até logo. Bom dia, companheiros, todos bem? Né? Desejo sinceramente que estejam todos com saúde, né? Junto com seus familiares. Vamos juntos, né, hoje estudar o trecho 2 do Gosho, que diz assim: quando reverenciamos o Myoho Renge Kyo inerente em nossa própria vida como objeto de devoção, a natureza de Buda dentro de nós é convocada a emergir e é manifestada pelo Nam-myoho Renge Kyo que recitamos. Isso é o que se entende por Buda. Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os pássaros que voam no céu são assim convidados a se reunir à sua volta. E quando os pássaros que voam no céu se reúnem ao redor dele, o pássaro na gaiola se esforça para sair. Quando recitamos a lei mística, nossa natureza de Buda convocada invariavelmente surge. A natureza de Buda de Brahma e Chácara chamada nos protegerá, e a natureza de Buda dos Budas e Bodhisattva chamada se alegrará. Isto é o que o Buda quis dizer com a seguinte afirmação: se alguém consegue mantê-lo, a lei mística, mesmo por um curto tempo, certamente eu me alegrarei e o mesmo acontecerá com outros Budas. Então, esse trecho ele é bastante conhecido, por todos nós, mas a gente sempre escuta, que a gente aprende por repetição. Então, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente repete, uma hora a gente vai conseguir colocar em prática na nossa vida. Então, para compreensão, para melhor compreensão desse trecho, ele foi dividido em 3 tópicos. E o primeiro diz assim: reverenciar o Myoho Renge Kyo inerente em nossa própria vida como objeto de devoção. Então, Nichiren Daishonin, ele revelou a lei mística inerente à sua própria vida como o objeto de devoção, como o Gohonzo. E assim ele o fez para que todas as pessoas pudessem manifestar a sua máxima condição de vida, ou seja, o estado de Buda. E ao reverenciarmos o Gohonzo como um espelho, nós estamos reverenciando o Gohonzo inerente na nossa própria vida. A prática, então, para alcançar esse estado de Buda, ela surge quando a gente se direciona com fé diante do Gohonzo e recita o Nam-myoho Renge Kyo. Então, no outro Gosho, Nichiren Daishonin, ele diz, nunca procure o Gohonzo em outros lugares. Ele somente habita o coração de pessoas comuns como nós, que abraçamos e recitamos o Nam-myoho Renge Kyo. Em outras palavras, então a chave para manifestar esse Gohonzo inerente na nossa própria vida, é ativada por meio da recitação do Nam-myoho Renge Kyo com sincera fé ao Gohonzo. Então, quando a gente desperta para esse potencial que nós temos, quando a gente toma conhecimento desse estado de Buda na nossa própria vida, então nós nos capacitamos a enfrentar qualquer adversidade. Então, na proposta de paz desse ano, tem Sensei, ele cita um trecho ele cita a parábola da flecha envenenada de Sakyamuni, e ele diz assim: Sakyamuni relata a história de um homem que havia sido alvejado e ferido por uma flecha envenenada. Antes de permitir que a flecha fosse retirada, ele insistia em saber quem havia feito o arco, a flecha, a identidade, o nome e o clã da pessoa que o acertara. Nenhuma medida poderia ser tomada enquanto as respostas para esses detalhes não fossem dadas. O que aconteceu com esse homem, enfatiza Sakyamuni, é que a flecha ficou alojada em seu corpo e ele acabou perdendo a vida. Sakyamuni usava essa parábola para encorajar aqueles discípulos que tinham uma tendência a intelectualizar e a teorizar, a se concentrar em questões que podem de fato afetar a vida humana. E aí mais para baixo, o Sensei fala Nichiren Daishonin,
que expôs e propagou os ensinamentos do budismo no Japão do século XIII, com base no Sutra do Lótus, a essência dos ensinos de Sakyamuni, descreveu seu poder como um óleo adicionado a uma lamparina ou um cajado entregue a uma pessoa mais velha. Ou seja, Sakyamuni não empregou poderes sobre-humanos para salvar as pessoas. Em vez disso, ele se dedicou a lhes oferecer, por meio do diálogo, palavras que poderiam ajudá-las a revelar a força e o potencial já existentes na vida delas. Então, o objetivo da nossa prática budista é fazer com que todas as pessoas, o maior número de pessoas, evidenciem esse Nam-myoho Renge Kyo inerente em suas próprias vidas. Então, assim, não é com poderes sobrenaturais, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, mas sim é o diálogo, é por meio do diálogo e por meio do incentivo, dos laços de amizade, que a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa crie uma relação com a lei. Então, a nossa função, a nossa missão realmente é fazer com que as pessoas despertem para esse poder que elas já têm na vida delas, que elas possam se capacitar dessa forma, a ultrapassar qualquer sofrimento e qualquer adversidade. O tópico 2, que diz assim: a natureza de Buda dentro de nós é convocada a emergir e é manifestada pelo Nam-myoho Renge Kyo que recitamos. Isso é o que se entende por Buda, E aí, Nichiren Daishonin, ele utiliza a metáfora do pássaro engaiolado para explicar o processo, a forma pela qual esse estado de Buda se manifesta na nossa vida. Então, o pássaro engaiolado representa a nossa natureza de Buda. A gaiola representa o estado de vida na qual permanecemos presos na escuridão fundamental. O pássaro que canta representa a nossa voz quando recitamos Nam-myoho Renge Kyo. E os pássaros que voam no céu representam a natureza de Buda de todos os seres vivos. Então, quando recitamos o Nam-myoho Renge Kyo, nós invocamos a nossa natureza de Buda e a de todos os seres vivos. O Nam-myoho Renge Kyo, ele é o nome da nossa natureza de Buda. E se esse é o nome da nossa natureza, não adianta a gente chamar por outro nome. Não adianta querer que ela se manifeste chamando por um outro nome que não seja Nam-myoho Renge Kyo. É a mesma coisa, quando a gente está querendo chamar alguém na rua, eu vi a fulana lá de longe, e aí eu começo a chamar a pessoa, mas se eu não chamar ela pelo nome dela, ela não vai olhar para mim, não vai me responder, mas se eu falar, fulano, nome certinho, com certeza ela vai olhar para trás e vai responder, porque esse é o nome dela, Então, quando recitamos o Nam-myoho Renge Kyo, que é o nome da nossa natureza de Buda, infalivelmente ela surgirá. Todas as vezes que a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, nós somos sempre capazes de manifestar de dentro de nós o poder da lei, o poder da lei mística. Vamos lá para o último trecho, o último tópico, que diz a proteção das divindades celestiais. Então o trecho diz assim: quando recitamos a lei mística, nossa natureza de Buda convocada invariavelmente surge. A natureza de Buda de Brahma e Chakra chamada nos protegerá, e a natureza de Buda dos Budas e Bodhisattvas chamada se alegrará. Isto é o que o Buda quis dizer com a seguinte afirmação: se alguém consegue mantê-la, a lei mística, mesmo por um curto tempo, certamente eu me alegrarei, e o mesmo acontecerá com outros Budas. A proteção das divindades celestiais, ela já é uma manifestação da lei na nossa vida, e ela é ativada por meio da nossa recitação de Daimoku. Quando a natureza de Buda ela surge internamente,
né, ela ativa a natureza de Buda de todos os seres vivos, né, que então se manifesta, né, como na forma de proteção externa, né? Então eu acredito que todo mundo, né, já tenha alguma experiência, né, no sentido de estar no local certo na hora certa, ou então de encontrar um médico que consiga resolver o problema, ou de escapar de algum acidente, né, aquele acidente que você estaria lá naquele local, naquele horário, e por algum motivo, né, algum contratempo, alguma coisinha, né, você não está naquele local. Então, assim, né, coisas realmente desse tipo, né? Então, ficar somente sentado, né, aguardando a proteção, né, sem a dedicação da recitação do Daimoku, né, sem ativar esse estado de vida inerente, esse poder inerente na nossa vida, né, essa não é a maneira correta, né, de agir, né, dentro do budismo. No livro, né, nesse livro aqui, Síntese do Budismo, na página 91, tem um trechinho que diz assim: naturalmente, como mencionamos antes, é a fé no Gohonzon, o objeto de devoção, que nos possibilita manifestar a lei suprema em nossa vida. Todavia, a lei mística é inerente em todas as vidas e, por essa razão, o budismo considera a vida como sagrada. Devemos mencionar ainda que essa visão não se limita aos seres humanos, mas inclui todas as formas de vida. O budismo considera que cada pessoa, animal, planta e todas as coisas do mundo natural são vidas dotadas de dignidade inerente. Entretanto, isso não quer dizer que tudo que encontramos em nosso ambiente seja digno de respeito simplesmente pelo que é. O meio ambiente inanimado é dotado com a natureza de Buda, porém, são os esforços dos seres humanos que farão com que ela se manifeste. O budismo ensina que, ao elevar a própria condição de vida com a prática budista, a pessoa pode fazer emergir a vida do estado de Buda inerente ao meio ambiente, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Né? Então, circunstâncias adversas é o que muitos estamos enfrentando hoje, né? Até pela situação que essa pandemia nos trouxe. Né? Nós estamos convivendo com inúmeras questões externas, questões internas, né? Lidando com uma sociedade sem esperança de futuro. Né? Então, na proposta de paz, né, o Sensei ele fala que, apesar das nossas circunstâncias atuais serem diferentes da época de Daishonin, a desordem generalizada provocada por essa pandemia levou muitas pessoas à beira do desespero, com a sensação de que sua vida havia parado abruptamente e se encontrado de forma súbita, sem qualquer meio de sustento, incapazes de planejar um futuro. Então, ele diz que se uma pessoa nessa circunstância, ela for obrigada a suportar o seu fardo sozinha, sem nenhum apoio, sem nenhuma rede de segurança ou de conexões interpessoais, o seu mundo se tornaria desolador. No entanto, assim que alguém percebe a situação e contata essa pessoa, e ela sente a luz calorosa e atenciosa de outros iluminando a sua existência, acredito que ela seja capaz de reunir a força necessária para reconstruir a vida e recuperar a sua dignidade. Então, essa rede de apoio, né, somos cada um de nós. Né, como diz realmente o trecho do livro, né, que eu acabei de ler, né, ao elevarmos a nossa condição de vida com a prática, nós podemos fazer emergir o estado de Buda inerente ao meio ambiente, né, à nossa sociedade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Né? Então, como esse Gosho, ele fala sobre os benefícios da recitação do Daimoku, né, vamos avançar e vamos desbravar essa nova sociedade, né, com base em muito mais Daimoku, né, porque em qualquer época, né, o Daimoku é o único meio pelo qual, né, nós podemos transformar qualquer sofrimento, né, ou qualquer adversidade em felicidade. Né? Então, eu digo, né, uma nova sociedade
pois pelo menos para mim, né, eu nunca vi tanto pessimismo, né, tanta coisa, tá tudo de ponta cabeça, né, e em relação, né, ao que a gente sempre escuta também, né, ao novo normal, né, que a gente escuta muito por aí, eu mesma também, né, já me peguei, né, falando, né, sobre esse novo normal, mas, né, o Sensei, como sempre, ele vem realmente nos direcionando, né, para o caminho correto, né, ele cita nessa proposta de paz também, né, as palavras do ex-secretário da ONU, né, o Antônio Guterres. Ele diz, né, que o mundo pré-Covid está longe de ser um mundo normal, né, então, com muita luta, com muita dedicação, né, com muito esforço de cada um de nós, né, que temos, né, todo esse conhecimento do poder inerente na nossa vida, né, que a gente possa trabalhar em benefício, né, de um mundo novo, né, um mundo novo com ações mais positivas, né, no dia a dia, né, começando realmente com cada um de nós. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês, né, e muito, muito obrigada. Bom dia, desejo que todos estejam desfrutando de excelente saúde e disposição. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo do escrito de Nichiren Daishonin, né? Como aqueles que inicialmente aspiram o caminho podem atingir o estado de Buda por meio do Sutra do Lótus. Então eu vou estar compartilhando com vocês o último trecho que nós estudaremos hoje, né? Que é o trechinho que diz assim: todos os Budas das 3 existências também atingem o estado de Buda em virtude dos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Esses 5 ideogramas são a razão pela qual os Budas das 3 existências aparecem no mundo. São a lei mística por meio da qual todos os seres vivos podem atingir o caminho do Buda. Você deve compreender inteiramente essas questões e, no caminho para alcançar o estado de Buda, recitar Nam-myoho Renge Kyo, sem arrogância nem apego às visões errôneas. Então, dentro da explanação de Ikeda Sensei, né, principalmente dentro desse trecho, né, a lei mística, por meio da qual todos os seres vivos podem atingir o caminho de Buda, ele diz o seguinte: por que os Budas das 3 existências se alegram? Porque todos eles alcançaram a iluminação por meio da lei mística. O Nam-myoho Renge Kyo é a razão pela qual os Budas das 3 existências aparecem no mundo. É a lei por meio da qual todos os seres vivos podem atingir o caminho de Buda. Em outras palavras, o Nam-myoho Renge Kyo não é apenas a lei fundamental que permitiu todos os Budas das 3 existências alcançassem a iluminação, mas é também a semente do estado de Buda que possibilita que nós, pessoas comuns dos 9 mundos, o façamos também. Recitamos o Nam-myoho Renge Kyo precisamente porque este é o nome da natureza de Buda. Todos nós possuímos inerentemente à nossa vida a semente do estado de Buda, o Nam-myoho Renge Kyo. Mas o nosso estado de Buda ele não brilha automaticamente pelo simples fato de existir dentro de nós, a menos que ele seja ativado. A chave para revelar nosso estado de Buda interior é a prática da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, o nosso Daimoku. Essa recitação é a forma de manifestarmos a nossa natureza de Buda. Quando recitamos o Daimoku, a natureza de Buda, das divindades celestiais, funções protetoras do universo, também se manifesta e age para nos proteger. Da mesma forma, a natureza de Buda, de todos os Budas e Bodhisattvas das 3 existências, se manifesta envolvendo-nos num reino de alegria. Por meio do poder da lei mística, nós nos libertamos dos grilhões da escuridão e do sofrimento e revitalizamos nossa existência no nível mais fundamental. Ao fazermos isso, experimentamos um estado permeado pela alegria ilimitada da lei. O ideograma Myo, de Myoho, ou lei mística, possui 3 significados, né? Abrir, ser plenamente dotado e reviver. Não há nada mais maravilhoso que a prática budista da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, um ato que por si só afirma a suprema dignidade daqueles que baseiam a vida na lei mística. O budismo Nichiren existe para permitir que as pessoas descubram e façam emergir infinito potencial que reside dentro delas. Nichiren Daishonin finaliza esse escrito com as palavras: você deve compreender inteiramente essas questões e, no caminho,
para alcançar o estado de Buda, recitar Nam-myoho Renge-kyo sem arrogância nem apego às visões errôneas. As diversas escolas budistas da época de Daishonin, elas haviam perdido de vista a verdadeira intenção do Buda. Então, Nichiren Daishonin ele observou que cada escola, em sua prepotência, mantinha seus próprios apegos errôneos. Elas se esqueceram do ponto de partida do budismo, que consiste em despertar as pessoas para sua dignidade e seus valores intrínsecos. Sem se preocupar em ajudar os outros a revelar seu incrível potencial humano, tão vasto e ilimitado quanto o próprio universo, formularam doutrinas que conduziram a outras direções. Em outras palavras, elas cometeram o erro de buscar a lei fora do ser. E, como resultado, não conseguiam aliviar o sofrimento das pessoas nos últimos dias da lei no nível mais profundo ou conduzi-las à iluminação. Além disso, elas caluniavam o Sutra do Lótus, o ensinamento que incorporava a verdadeira intenção do Buda e permite que todas as pessoas alcancem a iluminação. É por isso que Daishonin condenou os erros das escolas budistas de seu tempo, trabalhando para restaurar o propósito original do budismo. Ele proclamou amplamente o ensinamento correto do Sutra do Lótus e estabeleceu a prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo como um meio para todas as pessoas nos últimos dias da lei atingirem o estado de Buda. O budismo Nichiren ele é um ensinamento que permite que as pessoas despertem para o seu potencial e expandam sua sublime força interior por meio da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, do nosso Daimoku. Qualquer pessoa pode manifestar em sua vida a mesma natureza de Buda que os Budas possuem. É um ensinamento de suprema igualdade. E o mundo da fé na lei mística é de incomparável respeito a todas as pessoas. O Gohonzon é o objeto de devoção para manifestarmos a lei mística inerente em nós. É o espelho claro que nos permite ver que nossa vida é uma entidade da lei mística. Nichiren Daishonin afirma repetidamente com seus escritos, que dentro de cada um de nós existe um estado de vida idêntico ao incorporado no Gohonzon. Fazer emergir o Gohonzon que reside dentro de nós representa a nossa conquista do estado de Buda. Assim, o Gohonzon expressa a suprema nobreza da vida de todas as pessoas. O budismo Nichiren é um ensinamento humanista que enfatiza do começo ao fim a dignidade sem igual e o valor do indivíduo. É um ensinamento para vivermos de acordo com o nosso eu maior. Então, recitar Daimoku diante do Gohonzon com esse sincero juramento Seigan no coração, o juramento de conduzir as pessoas ao caminho da felicidade e propagar o Kosen Rufu, é de onde nós extraímos o nosso maior potencial. Tudo isso está aqui dentro de nós, Então é extrair cada vez mais diante do nosso Gohonzon consagrado na nossa casa e extrair o Gohonzon que existe dentro da nossa vida, Fé forte é invencível. Em resposta a uma pergunta sobre o significado de os membros da Soka Gakkai recitarem Daimoku ao Gohonzon, Toda Sensei afirmou em uma entrevista. Então Toda Sensei diz o seguinte: nossos próprios corpos são o mesmo que o mandala, isto é, o Gohonzon concedido por Nichiren Daishonin. No entanto, embora a nossa vida seja idêntica a ele, a forma do mandala não surge em nossa vida sem um esforço da nossa parte. É por orar ao Gohonzon, o objeto de devoção, que o mandala Gohonzon é firmemente estabelecido dentro de nossa vida. Nesse momento, o poder dos Bodhisattvas e dos deuses budistas Brahma e Chakra inerentes ao Gohonzon é ativado. É por isso que nos tornamos felizes. O Gohonzon não nos dá essa felicidade. Ela já está dentro de nós e é extraída por meio da prática da recitação do Daimoku. Não há nada de misterioso nisso. Eu até guardo comigo, palavras de um grande veterano que ele, toda vez que nós concluímos um Shakubuku, nós íamos fazer a consagração do seu Gohonzon, ele sempre dizia essas frases de Toda Sensei e complementava, que Toda Sensei costumava dizer: aqui nós estamos consagrando uma máquina de produzir benefícios em sua vida, porém ela precisa de alguém para manuseá-la.
né? Esse alguém somos nós, sentados diante do Gohonzon, recitando o Nam-myoho Renge Kyo e extraindo todo esse potencial que já está inerente na nossa vida. Então eu guardo muito isso assim no meu coração de longa data, com muito carinho, as preciosas orientações de um grande veterano. Passaram-se quase 8 séculos desde que Daishonin surgiu no mundo, cumprindo sua profecia da ampla propagação da lei mística. A Soka Gakkai ela estabeleceu uma prática concreta e diária com base na fé no Gohonzon, que permite que todas as pessoas façam emergir o seu estado de Buda inato. Não é nenhum exagero dizer que quando a Soka Gakkai surgiu, o caminho da transformação interior, que é a essência original do budismo de Nichiren Daishonin, havia sido esquecido por aqueles que se declaravam seguidores. Makiguchi Sensei e Toda Sensei, primeiro e segundo presidentes da Soka Gakkai, no entanto, ensinaram que a fé no Gohonzon deve estar diretamente ligada ao objetivo de mudar fundamentalmente a nossa vida, alcançar nossa revolução humana e transformar positivamente a sociedade como um todo. A Soka Gakkai é a única organização cujos membros estão trilhando firmemente o caminho de atingir o estado de Buda, com base na sincera recitação do Nam-myoho Renge Kyo, em exato acordo com este escrito de Nichiren Daishonin. O espírito da fé do Daimoku em primeiro lugar e de ter o Gohonzon como base vive brilhantemente na Soka Gakkai. Para abrir um caminho de insuperável esperança para a humanidade, a Soka Gakkai torna real a afirmação de Daishonin de que, por meio da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, ele proporcionou que todos os seres vivos atinjam o estado de Buda nos 10.000 anos dos últimos dias da lei. Isso está no Ongikuden, né, nos registros transmitidos oralmente. Os membros da Soka Gakkai, eles possuem uma fé verdadeiramente forte e invencível. Isso eu não tenho dúvida. Eles sempre se apoiam e se incentivam uns aos outros, esforçando-se cotidianamente com destemida coragem para cumprir o juramento do Kosen-rufu. Eles são grandes vencedores, cuja natureza de Buda resplandece com um brilho igual a qualquer Buda do universo. Aqueles que perseveram na prática budista para a felicidade de si mesmo e dos outros, com base na recitação sincera do Daimoku, serão capazes de atingir o mesmo estado de vida do coração de leão do Buda. Ao conquistarem uma felicidade cada vez maior para si e para os outros, eles também serão capazes de estabelecer um estado de vida inabalável, transbordante do poder da grande sabedoria e do espírito da grande benevolência. Então, Sensei continua. Vamos recitar Daimoku para demonstrar a verdade de que Myo significa reviver e mostrar a prova do poder benéfico da lei mística para transformar o veneno em remédio. Vamos recitar Daimoku para provar o princípio de que, quando um grande mal ocorre, um grande bem o sucederá. Vamos recitar Daimoku para realizarmos uma sociedade pacífica e próspera, tal como descrito nos sutras como a terra de Buda, por meio da ampla propagação dos ideais e princípios de Nichiren Daishonin. Fazendo o som da lei mística, nossa recitação do Nam-myoho Renge Kyo ressoar vibrantemente, vamos continuar a cumprir nossa missão de transformação positiva da sociedade como monarcas do mundo espiritual e avançar dinamicamente rumo ao triunfante centenário da Soka Gakkai em 2030. Sensei complementa: vivendo e sobrevivendo, com base na recitação da lei mística, desfrutamos a alegria, a honra e o brilho de nossa vida na presente existência. Esse trechinho, né, desse pequeno poema está publicado na edição do Dai Byakuren de 2011. Né? Então essas palavras de Ikeda Sensei, ele encerra esse trechinho final, né, do nosso estudo. E eu gostaria de compartilhar mais uma parte para reforçarmos ainda mais, né? Já estamos no finalzinho para encerrar esse nosso estudo, e que tem um título que diz assim: perceber que nossa própria vida é o Nam-myoho Renge Kyo. Então, a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, ela possui um imenso poder benéfico.
Segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, descrevia esse poder da seguinte forma: é como estar deitado em um vasto campo aberto e contemplar o céu com os braços e as pernas estendidas. Tudo o que se deseja aparece num instante. Por mais que você gaste, há sempre mais à sua disposição. Tente e verá que você pode atingir essa condição de vida. De fato, o Nam-myoho Renge-kyo pode ser comparado com uma joia da concessão de desejos. Como podemos desenvolver esse estado de vida sem limites que nos possibilita extrair a força necessária nos momentos críticos? Toda Sensei costumava dizer: se realmente desejam atingir uma condição de vida assim, lutem. Dediquem-se de corpo e alma em prol do Sutra do Lótus do Kosen Rufu. Essa frase descreve a disposição de nos dedicar eternamente junto com os Budas das três existências, com Brahma e Chakra, ou seja, em qualquer lugar do universo em que nos encontremos, para tornar realidade um mundo de paz e felicidade, dedicado à criação de valor, ajudando as pessoas a superar os infortúnios e a transcender os sofrimentos do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Esse era o espírito vasto e restrito de Toda Sensei. Em quaisquer circunstâncias de sua vida, Toda Sensei continuou a buscar a lei que existe em nós próprios e em mais nenhum outro lugar. Só existe e reside em nós mesmos. Ele ressaltou também a importância de vivermos fiéis a nós mesmos. Seu ponto de partida foi ter compreendido profundamente na prisão que Buda é a própria vida e que sua verdadeira identidade era a de um Bodhisattva da Terra. Ele sempre falava da postura que devemos ter com relação à fé para percebermos a lei em nós mesmos. Precisam ter a convicção de que o Nam-myoho Renge-kyo é sua própria vida. Ou, propagar a lei mística nos últimos dias da lei significa acreditar firmemente que sua vida não está separada do Nam-myoho Renge-kyo. Este é o espírito que Daishonin nos ensina com a seguinte frase: portanto, quando o senhor ora Myoho e recita Renge, deve ter a profunda fé de que o Myoho Renge-kyo é a sua própria vida. Então, esse maravilhoso escrito, né, que como o Alexandre pôde colocar para nós no início, né, no cenário histórico, né, é o tema que permeia toda a carta, né? Ele é realmente esse poder universal da salvação que há no Sutra do Lótus. Então, o Daishonin ele declarou, né, que independentemente das pessoas possuírem ou não a capacidade de compreensão, o mais importante é que elas estabelecessem uma relação com a lei mística. Então, assim, Daishonin ele enfatizou que na era maléfica dos últimos dias da lei, as pessoas devem decididamente ensinar o Nam-myoho Renge-kyo para as outras pessoas, que nada mais é que o coração do Sutra do Lótus. Então, finalizando mais uma vez, né, um estudo do Deb, eu gostaria de agradecer profundamente a participação de todos, a toda a dedicação e esforços de cada um nesses tempos de grande dificuldade que estamos atravessando. Todos estão desafiando um intenso e sincero Daimoku. Todos estão desafiando no estudo, aprofundando a sua fé, e isso é maravilhoso. Nós nos incentivarmos todos os dias uns aos outros. Isso é magnífico. Muito, muito, muito obrigado. Para finalizar, eu gostaria de deixar um trechinho de uma orientação Sensei, que nós estamos agora nesse mês significativo da divisão sênior. Em várias visitas eu estou compartilhando com todos os nossos companheiros e gostaria de compartilhar com todos vocês também, para que a gente grave realmente isso no nosso coração e que dessas palavras de Ikeda Sensei seja realmente a nossa postura de agora em diante. Então, ele diz assim: nascemos com uma missão que é só nossa, e como associados da Soka Gakkai temos uma missão comum que é a de ser um Bodhisattva da Terra. Podemos superar esta época difícil na qual vivemos para expandir esperança,
felicidade e coragem em meio à sociedade. Os Bodhisattvas da Terra são as pessoas que atuam em prol do Kosen Rufu, com o mesmo sentimento de Nichiren Daishonin. Ikeda Sensei continua: as pessoas que despertam para a vida dos Bodhisattvas da Terra não temem a nada. Ao se levantarem tendo como missão salvar muitas pessoas, coragem e força surgirão em seu coração. Qual é a ação do Bodhisattva da Terra? Estender a mão para a pessoa que está à sua frente, conversar com ela, dar-lhe esperança e coragem para viver e proporcionar que alcance a felicidade por meio de seus próprios esforços. Essas são as ações de um Bodhisattva da Terra. Em meio à sociedade corrompida pelo egocentrismo, são os Bodhisattvas que espalham a luz do humanismo para resgatar do infortúnio aquele que está bem diante de nós. Então essa frase, essa orientação de Sensei vem bem a calhar com o nosso estudo de hoje, para reforçarmos ainda mais a nossa prática do nosso sincero Daimoku em prol do Kosen Rufu, Daimoku do juramento Seigan, e cada dia mais poder ensinar a uma pessoa sobre o Nam-myoho Renge-kyo, fazer com que ela tenha essa ligação, né, com a lei mística, né, com o coração do Sutra do Lótus. Tudo bem? Muito, muito, muito obrigado pela participação de todos no dia de hoje. Muito, muito obrigado.